Boa noite, internauta, boa noite, advogado, boa noite a você que está nos acompanhando pelo Facebook. Hoje nós vamos fazer uma live muito proveitosa, né? Em época de pandemia, não tem por que não discutir um assunto tão recorrente, né? Que é a publicidade em tempos de pandemia. E para falar sobre o assunto, ninguém melhor que o Dr. Marlon Livramento, da OAB, presidente da OAB de Jales, que já percorre o estado palestrando, né? Agora, em tempos de pandemia, tudo virtual. Mas o Dr. Marlon já está chegando aí e a gente vai bater um papo muito agradável, discorrer a diferença aí sobre publicidade, propaganda, e vai ficar muito bacana no final. Vamos só aguardar, o Dr. Marlon está chegando aí. Boa noite, Dr. Marlon. Boa noite, presidente. Boa noite à advocacia de Pindamonhangaba. Boa noite a todos os advogados e advogadas e internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. É sempre bom falar um pouco para a advocacia, porque a gente, nós somos convidados para transmitir conhecimento, mas a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. E gostaria de agradecer esse convite em seu nome, presidente, por estar aqui, agradecer à vice-presidente Elizabeth, ao secretário Cláudio, ao secretário adjunto Bruno, e a tesoureira Marcélia, a toda essa diretoria do Pindamonhangaba, e parabenizar vocês pela gestão. Pindamonhangaba, que é sempre destaque nas criações de comissões e de trabalhos que inovam a nossa advocacia e faz com que a advocacia fique melhor para a cidadania e para os advogados e advogadas. Exemplo disso, a OAB Concilia, que teve o nascimento nessa brilhante sucessão. Obrigado pelas palavras, presidente Marlon. Eu que agradeço o senhor ter aceito o convite de participar dessa live, né? Porque em tempos de pandemia a gente tem visto muita publicidade, muita gente errando na publicidade, exagerando, né? Talvez não sabendo qual o limite da publicidade, esbarrando, ultrapassando, chegando na propaganda. Então, queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre essa diferença de publicidade e propaganda, né, de acordo com o nosso Código de Ética e Disciplina. Antes de dar início, presidente, para não cometer alguma falta de educação, eu não estou aqui com o Facebook ligado, mas eu acredito que veio aqui algumas mensagens que estão acompanhando no Facebook, vários gestores de ordem. E aqui, em nome do nosso presidente, aí, o Antônio Aziz, eu gostaria de agradecer a presença de todos os gestores de ordem que faz esse brilhante trabalho voluntário em prol da advocacia. Antes de falar sobre publicidade, é importante a gente falar de ética, de mostrar o que é ética. E vou citar aí o Cortella, que ele diz um exemplo fácil para a gente entender o que é ética. Ele diz que a ética é o conjunto de valores e princípios que eu, você, qualquer pessoa usa para decidir três grandes questões na nossa vida, que é quero, devo e posso. Existem coisas que eu quero, mas não devo. Existem coisas que eu devo, mas não posso. E existem coisas que eu posso, mas não quero. Quando eu vou agir com ética? Quando essas três questões que nós vamos decidir na nossa vida estiverem ligadas, em harmonia uma com a outra. Tudo aquilo que eu quero é aquilo que eu devo e é aquilo que eu posso fazer. Se estiver em harmonia, o quero, o devo e o posso, eu estou agindo com ética, eu vou ter paz de espírito, eu vou poder dormir sossegado sem que ninguém venha me perturbar. E publicidade jurídica é importante nisso. É importante porque quando eu comecei a falar sobre publicidade jurídica, muitos não sabiam sequer que podiam fazer publicidade jurídica. E ela, com a pandemia, veio à tona. Por que veio à tona? Porque, com a pandemia,
fez com que nós, advogados e advogadas, dentro do nosso escritório, ou até mesmo dentro da nossa casa, nesse período de quarentena, nós pudéssemos transmitir conhecimentos, pudéssemos transmitir conteúdos jurídicos para estar ali ligado, para mostrar aos nossos clientes uma informação, ou até mesmo a sociedade, informações sobre os direitos que elas têm. Então, surgiram aí várias lives, como nós estamos fazendo agora, surgiram as palestras online. Nós, na verdade, estamos aprendendo com a pandemia a fazer uma nova advocacia, uma advocacia moderna. E a publicidade, ela encontra-se barreiras para a gente fazer, para a gente expor as nossas ideias e os nossos conteúdos. E essas barreiras estão dentro do Código de Ética e Disciplina da OAB, dentro do Estatuto da Advocacia e dentro do provimento 94/2000. Provimento este que a própria data dele já diz, 2000, ele está desatualizado. E o Conselho Federal está fazendo várias audiências públicas nas seccionais para promover uma reforma deste provimento, para tratar sobre as publicidades jurídicas nas redes sociais. E é importante dizer, presidente, que este provimento, ele apenas regulamenta, e ele apenas, com essa reforma também, vai somente regulamentar o que o nosso código já traz. Ele não vai criar novas regras. Ele só vai regulamentar as regras que o nosso código já traz, que são subjetivas. Então, ele vai colocar ali os limites de uma forma mais objetiva para que o advogado e a advogada saiba até onde ele pode ir com a publicidade. Mas, assim, falando de marketing jurídico, quando nós falamos em marketing, a gente pensa logo em jornais, televisão, outdoors, panfletos. E o marketing, ele não é isso, o marketing jurídico. O marketing, eu sempre relaciono ele como um pai, ele está acima. E do marketing saem dois braços. Um dos braços é a publicidade, do qual a advocacia permite fazer, e o outro braço é a propaganda, que nós não podemos fazer, não é permitido fazer. Mas tem diferença de publicidade e propaganda? Sim, tem, e eu vou explicar para você. A publicidade, ela é informativa. E por ela ser informativa, ela informa a sociedade, ela informa o cidadão de um direito que ele tem. E assim, por ser informativo, você faz a conquista do cliente através da credibilidade do conteúdo que você expõe. Você conquista esta confiança e você conquista o cliente. Já a propaganda que não é permitida, ela faz a instigação. Ela instiga, ela induz com que a sociedade, com que o seu futuro cliente, o cidadão, contrate você para resolver aquele problema. Então, ela instiga com que você leve a justiça, procure a justiça para resolver o seu problema. E por ela instigar, ela não conquista confiança, ela capta o cliente. E a captação, ela é ilegal, certo? E é importante dizer isso, mas se eu for fazer publicidade, eu quero captar. Não. A publicidade, os objetivos da publicidade, eles são diferentes da propaganda. Porque quais são os objetivos da publicidade? O primeiro objetivo da publicidade é você fazer a divulgação do seu nome e da sua imagem. Você tem que divulgar o seu nome e a sua imagem. Então, quem vai trabalhar com redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e várias outras plataformas aí de redes sociais, você saiba que no seu perfil você tem que colocar o seu rosto e que o nome tem que estar por completo, porque quando a pessoa vai pesquisar, vai procurar você, ela vai digitar o seu nome. Então, use a sua imagem e o seu nome por completo. Evite imagem de paisagem, evite imagem de animais de estimação, evite apelido, evite abreviações. Use a sua imagem e o seu nome por completo. O segundo objetivo da publicidade é fortalecer a sua marca pessoal, fortalecer o seu nome, fortalecer a sua imagem, criar uma credibilidade em cima do seu logotipo, em cima da sua advocacia, para que daí, você criando esse fortalecimento, essa divulgação do nome e da imagem, você vai ter uma consequência. Esta consequência é a conquista do cliente.
que quando ele tiver um problema jurídico, ele vai lembrar, olha, o doutor Antônio Aziz, presidente lá de Pindamonhangaba, falou sobre alguma coisa lá no Facebook, no Instagram dele. Apesar de não ser sobre esse tema, ele falou com muito conteúdo, eu acho que ele é um bom advogado, então eu vou entrar em contato com ele. Então, esses são os objetivos da publicidade. E não trazer o cliente para o seu escritório. É divulgar o nome, a imagem, fortalecer a sua marca pessoal, e aí, a consequência é sim a conquista do cliente. Mas, assim, entrando no nosso código, para a gente já começar um debate e as perguntas e respostas, o que é importante dizer do nosso código? O nosso código tem um capítulo próprio sobre publicidade. Ele traz alguns preceitos diferentes, umas interpretações diferentes. É do artigo 39 ao artigo 47. O artigo 39, ele é claro em dizer que a publicidade profissional do advogado, quer dizer, você pode fazer essa publicidade, tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, que é a moderação, não podendo configurar captação de clientela, porque quem faz a captação é a propaganda, ou mercantilização da profissão, que também seria a propaganda, a mercantilização da profissão. Então, é muito importante dizer isso. Nesse artigo 39, tem 3 requisitos que toda publicidade tem que ter. É regra básica. Se faltar um desses requisitos, a publicidade não é legal. Quais são eles? Todas as publicidades jurídicas e divulgação de conteúdo jurídico, vídeo, live, tudo que se for falar em publicidade tem que ser informativa, discreta e moderada, sóbria. Se ela for informativa, discreta e moderada, ela é uma publicidade legal e pode ser feita aí a sua publicidade sem o maior problema que a gente passa a ter aí dentro do nosso ramo, que é a advocacia. Desta forma, fazendo aí uma breve explanação, presidente, estou à disposição da advocacia, à vossa disposição, para responder algumas dúvidas e algumas questões. Vamos lá, vamos começar. E eu queria pedir a quem estivesse nos acompanhando, se tiver dúvida também, pode mandar aqui, que a gente já joga aqui no ar, aqui, já vamos respondendo também em tempo real aqui, né? Doutor Marlon, primeiro o senhor falou aí sobre como que deve ser feita a publicidade, né? Uma pergunta, por exemplo, publicidade em redes sociais. Devo ter o meu perfil pessoal ou criar um perfil profissional para fazer essa publicidade? Certo. Uma pergunta de suma importância essa. Antes de sair uma decisão do Tribunal de Ética, uma decisão recente, ela é uma decisão de 2018, eu falava assim para todo mundo, esquece perfil profissional. Perfil pessoal é onde você vai alcançar e atingir a maioria das pessoas. Por quê, presidente Aziz? Pelo seguinte, você pode fazer essa comparação e esse teste. Você pega o seu perfil pessoal, você alcança rapidamente a quantia de muitos seguidores. 3 mil, 4 mil, até 5 mil, que ele é permitido até 5 mil. Já o perfil, e vários tipos de seguidores, pessoas que sequer, às vezes, nem te conhecem pessoalmente. Já o perfil profissional, para alcançar ali um número de 500 seguidores, é difícil. E quando você pega esses 500 seguidores, 400 são advogados, que estão seguindo para ver o que você está fazendo, até mesmo para te copiar. Os outros 100, 80 são parentes e 20 são clientes. Então, você não está fazendo publicidade para ninguém ali dentro. Certo? Porque acompanhar a vida do doutor Aziz é chato. Chato. Ver ele falando de direito, mostrando, só trabalhando, só falando de direito, de alguns temas relacionados a medidas provisórias, Constituição. Isso é chato. O legal é acompanhar a vida da pessoa. Certo? A vida da pessoa. Então, dentro da vida da pessoa, vai ter coisas legais, como viagem, família, restaurantes, coisas desse tipo. E vai também ter conteúdo jurídico. Então, é por isso que você tem que usar a sua página
o seu perfil pessoal para fazer a publicidade, porque você tem um alcance maior. Contudo, em 2018 veio uma decisão que autoriza a publicidade jurídica, ao advogado que está fazendo publicidade jurídica, desde que essa seja de forma legal, informativa, discreta e moderada, a eu fazer o patrocinamento, a eu fazer o impulsionamento desta publicidade. E para impulsionar ou fazer o patrocínio dessa publicidade, nós somente vamos conseguir se tiver um perfil profissional. Então, o que eu oriento? Que você tenha os dois. Que você tenha os dois. E faça no perfil pessoal e no profissional. E quando você quiser impulsionar, você usa o perfil profissional para impulsionar, para patrocinar. Aí, como diz o impulsionamento ou patrocínio, só difere as redes sociais, né? Mas é a mesma coisa. Que aí você vai fazer com o atingir. E pode patrocinar? Pode. Isso já está regulamentado pelo Tribunal de Ética numa decisão de julho de 2018. Certo? Mas e quem vai fazer ela no perfil pessoal, saiba que o seu cliente está lhe seguindo. Então, cuidado com os valores que você vai transmitir no seu perfil pessoal. O valor de você fazer um check-in aonde você está no fórum, no Tribunal de Justiça, você colocar um vídeo trabalhando, fazendo uma sustentação oral, você colocar um vídeo com a sua família numas férias, faz um vídeo de uma palestra ou uma foto, você assistindo uma palestra, como eu vou fazer aqui, ó, no computador, uma selfie para mostrar que eu estou palestrando. Isso é importante, são conteúdos positivos. Família, você tomar uma cerveja num happy hour jurídico, num ambiente social, legal. Tudo isso são valores positivos que vai agregar a sua imagem. Mas cuidado, se você exagerar muito aí numa bebida, se você colocar uma coisa, se você publicar isso nas redes sociais, o teu cliente está vendo você também daquele modo. Cuidado com manifestações políticas, porque às vezes o seu cliente é de um lado e ele vendo você manifestar, pode ser que ele se afaste. Cuidado com manifestações com questões de futebol, você fazer uma brincadeira, manifestar uma torcida, comemorar um título, ok. Mas fazer umas brincadeiras ofensivas, cuidado que isso pode afastar o cliente. Então, assim, quem vai usar o perfil pessoal para fazer publicidade tem que tomar cuidado com o conteúdo que vai se disponibilizar. Porque, como eu disse, a publicidade é para agregar valores positivos, para fortalecer a sua marca pessoal. Se tiver valores negativos, essa publicidade não será positiva, ela será negativa e isso pode fazer com que afaste aquele futuro cliente. Perfeito. Então, o impulsionamento, hoje, ele é liberado desde que feito pelo perfil profissional, é isso mesmo? Sim, ele é liberado a fazer um impulsionamento. Acontece que nós só conseguimos fazer ele no perfil profissional. No perfil pessoal, nem o Facebook, nem o Instagram permite. Entendeu? O impulsionamento e o patrocínio só pode ser feito na página profissional. Inclusive, essa questão de gerar credibilidade, presidente, é uma coisa muito importante nós falarmos. A nossa classe social ela é dividida em 5, certo? A, B, C, D e E. A classe E, se você quer advogar para a classe E, aquela pessoa mais simples, mais pobre, aonde você vai alcançar ela? Geralmente, no status do WhatsApp e no Facebook. Certo? Que é a classe E. A classe D e C, você alcança ela no Facebook e no Instagram. A classe B, você alcança ela no Instagram. E a classe A, você alcança ela no Instagram e no LinkedIn. Se você é advogado empresarial, trabalhe com LinkedIn. É lá que vão estar seus clientes. Porque lá só fala de trabalho. Lá não tem divulgação de ideias, de brincadeira, não. Lá é trabalho. Então, o empresário está lá. A classe A está lá. Se você quer consumidor, que é a classe D, C e B, Facebook e Instagram. É ali que estão as fake news da vida. E falando em fake news, o Facebook,
está sofrendo muito neste momento. As grandes marcas do mundo pararam de fazer publicidade no Facebook por causa da fake news, que estavam barrando, o Facebook não tinha um controle de páginas fakes e diante do conteúdo de ódio, as grandes marcas, citando alguns nomes, Levin, TAM, Latam, Starbucks, Diesel, essas grandes marcas, todas se retiraram do Facebook e falaram, não vamos fazer mais publicidade no Facebook. E o Facebook está sofrendo, contratou uma empresa agora para tirar essas páginas de ódio, dizendo que o conteúdo da verdade é mais importante do que o conteúdo do ódio e da fake news, para tentar voltar a atrair essas marcas lá. Então, às vezes, o momento da publicidade agora, para quem quer alcançar esse povo, não é Facebook. Entendeu? Não é Facebook. Até para aderir a essa campanha. A advocacia, vamos supor, Livramento, Advogados Associados, contra fake news. Pá, fecha a página no Facebook e vamos falar só de Instagram. Então, é um momento de se pensar em fazer a propaganda no Facebook, dependendo do cliente que você quer alcançar. Claro, se você como eu disse, se você quer alcançar consumidor, Facebook e Instagram, você não pode abrir mão. Você tem que estar ali, porque é ali que estão os consumidores. E uma coisa legal é que, geralmente, quem mais consome pela internet é de 18 a 30 anos. E esse perfil de pessoas de 18 a 30 anos, eles estão no Instagram, porque eles gostam da rede social que propaga a ostentação. Então, é ali que eles vão comprar um tênis e se expor, é ali que eles vão comprar um carro e expor, é ali que eles vão trabalhar com imagem. O Instagram trabalha muito com imagem, não com texto. Então, ele bate a foto daquele produto e põe ali. Então, assim, quem trabalha no ramo do consumidor é essencial estar no Instagram. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de WhatsApp. Com relação à lista de transmissão, como é que funcionaria para você estar entrando em contato com seus clientes já, né? Não novos clientes, né? Com os seus clientes. Como é que ficaria essa lista de transmissão? É possível? E como é que ficaria, se possível, né? Com relação, a partir de quando entrar em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados? Certo. Lista de transmissão. Nós não podemos fazer mala direta, que seria a lista de transmissão ou a transmissão de e-mail, ou antigamente se mandava-se cartas, né? Mandava carta para o cliente lá, ou tal. Então, nós não podemos fazer linha direta com o intuito de captar cliente, certo? De fazer a captação do cliente, ok? Mas a linha direta para a mala direta para o seu cliente é permitido, certo? E aí vem o WhatsApp, que é a modernidade e tecnologia, para trazer a lista de transmissão, que nada mais é do que a mala direta. Mas é importante mostrar que há uma diferença de lista de transmissão e grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp não é permitido. Eu não posso montar um grupo e mandar publicidade neste grupo. Isto não é permitido. O que eu posso fazer é a lista de transmissão, porque a lista de transmissão você está mandando a publicidade ou conteúdo que você vai disponibilizar diretamente, individualmente, para aquela pessoa. E desde que aquela pessoa já seja seu cliente. Então, toda a lista de transmissão, que eu posso cadastrar lá 276 telefones, ela já tem que ser seu cliente. Ok? E aonde que está a fundamentação que permite com que o advogado ou advogada faça a linha de transmissão? Artigo 46 do Código de Ética e Disciplina. O artigo 46, ele traz diretrizes de publicidade vinculada pela internet ou por meios eletrônicos. E o que diz o parágrafo único desse artigo 46? Ele é claro em falar em lista de transmissão. Ele diz o seguinte: a telefonia e a internet, que é o nosso WhatsApp, que está no telefone e é a internet, podem ser utilizadas como veículo de publicidade. Então, está falando que pode ser utilizada como veículo de publicidade. Inclusive, para o envio de mensagens a destinatários certos. Eu estou enviando aos destinatários certos, que são meus clientes, individualmente, um para cada um.
que estes envios, que estes não impliquem em oferecimento de serviço ou representam forma de captação de clientela. Eu não estou oferecendo serviço. Eu estou informando com discrição e moderação, que é a nossa publicidade correta. E eu não estou captando o cliente, porque eles já são clientes do meu escritório. Então, o artigo 46 é claro que é permitido, sim, fazer a lista de transmissão para os nossos clientes. Meu escritório, por exemplo, presidente, hoje, a secretária chegou no escritório, ela pegou o celular do escritório, eu tenho uma lista de transmissão chamada 14 de julho. Quem está nessa lista de transmissão 14 de julho? Todos os meus clientes que fazem aniversário no dia 14 de julho. Ela já manda um cartão do escritório de parabéns. Isso faz com que a gente cative esse cliente, com que a gente esteja próximo desse cliente. Porque ele fala, nossa, faz um ano que esse advogado não... Ele lembrou do meu aniversário. Ele está aqui, ó. Então faz com que a gente esteja próximo, faça esse controle. E aí eu já deixo com a minha secretária até respostas prontas. Bom dia, obrigado pelos parabéns. Aí ela já vai lá, copia a resposta que eu quero e manda. Falando como se fosse eu que estivesse conversando com ele. Isso é importante, ter este elo, ter esta aproximação. E também eu tenho linha de transmissão de nicho. Por exemplo, dentro do nosso escritório, da nossa sociedade, nós temos um nicho de ação civil pública. Então, eu tenho uma linha de transmissão de todos os meus clientes de ação civil pública. Prefeito, vereadores políticos em si, funcionários públicos que trabalham em comissão de licitação, empresários. Todos os meus clientes dessa linha de ação civil pública. Saiu alguma notícia de ação civil pública, eu mando lá. Algum julgado, não do nosso processo. Algum julgado com migalhas disponibiliza, que o Conjuro ou qualquer outro portal, o Jus Brasil, qualquer outro portal disponibiliza, eu mando lá. Entendeu? Alguma coisa importante que a ASP disponibiliza, eu mando lá. Para que esteja o cliente sempre sabendo que o advogado está preocupado com aquele conteúdo e está estudando e se atualizando. Então, a lista de transmissão é importante para tudo isso. Como também é importante para eu ter uma lista de transmissão de todos os meus clientes do escritório, porque trata-se de eu mandar um cartão de Natal, Ano Novo, Páscoa, como também de eu mandar alguma publicidade sobre consumidor, porque todo mundo é consumidor. Então, eu mando para todos os clientes. E é importante ter essa aproximação, e a lista de transmissão é um meio que a tecnologia nos coloca e está aí, para que nós podemos utilizá-la para fazer essa aproximação. Com relação só a você fornecer esses dados, né, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, desde que você o seu cliente tenha ciência e dê o aceite, tudo bem, né? Certo, esqueci de falar da proteção de dados. O que é importante a gente colocar na Lei de Proteção de Dados? Todos os meus contratos, e até mesmo na procuração, eu coloco que o cliente autoriza a eu enviar a ele mensagens pelo WhatsApp e por e-mail, como correspondências físicas pelo correio. Coloco que é ele dando a ciência a ele e ele autorizando, ok? Para que neste contato eu não tenha qualquer tipo de problema. Já aconteceu de eu mandar alguma mensagem e o cliente pedir, olha, eu gostaria que a mensagem viesse somente por e-mail, certo? Apesar de ele ter autorizado, ele me responde que é somente por e-mail. Imediatamente, a gente já tem como eu disse, eu já tenho essa resposta pronta para minha secretária, ela copia, cola lá, já tira ele da lista de transmissão e já joga ele num grupo de e-mail. Ok? Para fazer essa aproximação por e-mail. Então, assim, mas é importante que a gente tenha, para a nossa garantia, cautela e precaução, colocar isso, a autorização dele e a ciência nos contratos e nas procurações. Beleza. Vamos dar uma boa noite para quem está nos acompanhando aqui. Queria dar uma boa noite
para a doutora Neuza Maria Lucas, está falando parabéns pelas escolhas dos temas. A doutora Valquíria Passarelli, boa noite, doutor Marlon, doutor Antônio. Doutora Valquíria foi presidente de Leme na gestão passada e hoje ela é presidente do Tribunal de Ética da região de Leme. Oh, bacana. E também para a doutora Andréia de Azevedo Gonçalves. A doutora Flávia Batista está dando uma boa noite. Tem uma pergunta lá embaixo. Doutora Andresa Santos está dando uma boa noite. Doutora Renata Costa está dando uma boa noite a todos. Doutor Carlos Bonfá, boa noite. Doutora Marisa Guimarães também dando uma boa noite. E o doutor Carlinhos Cazé, nosso querido colega também. Boa noite a todos. Vou pegar o ponto aqui, já que você falou em... Doutora Cláudia Patrícia Arnal é presidente da OAB de Estrela do Oeste, está a 10 quilômetros de Jales aqui. Minha amiga, a gente troca muitas ideias e trabalhamos praticamente juntos aqui na região. Doutora Cláudia, grande amiga, e parabéns pela gestão, Cláudia, aí em Estrela. Foi reeleita também, está aí no 5º ano de administração. Legal. Também mandar um abraço para a Michele lá da Goldfinger. Boa noite a todos. Eu queria aqui fazer uma pergunta. Quem tiver dúvida pode fazer aí, que a gente já vai direto ao ponto aqui com o doutor Marlon. A doutora Flávia Batista perguntou: doutores, boa noite. Uma dúvida. Advogado em época de eleição que seja pré-candidato ou que venha a se ligar a algum candidato, qual a limitação de publicidade ou propaganda, né? Em época de eleição próximo. Certo. Assim, ó. Nesse ponto, nós temos que fazer uma analogia ao artigo 40 do Código, inciso 4º, que diz que nós não podemos fazer publicidade divulgando serviços de advogado juntamente com outras atividades ou indicação de vínculo entre elas, certo? Se eu sou, por exemplo, Marlon, advogado, candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador, e fizer a publicidade para que eu seja vereador para o cargo que eu esteja ocorrendo, sem problema algum, porque eu estou fazendo para um cargo eletivo. Eu não estou fazendo publicidade jurídica. Agora, se eu estiver fazendo a minha publicidade, a minha propaganda, que aí já é propaganda, para vereador, falar assim, junto, que eu sei sobre direito eleitoral, e se alguém precisar de posição, aí eu estou cometendo uma infração ética, não é permitido. Então, a gente tem que diferenciar a publicidade e a propaganda eleitoral como uma publicidade jurídica. Se elas for separadas, e desde que essa publicidade jurídica seja informativa, discreta e moderada, ok, tudo bem. O que eu não posso é fazer junto. Associar as duas, no caso é uma analogia como se fossem duas profissões, na mesma publicidade. Exemplo disso, uma publicidade de um advogado e contador. Mas eu posso ser advogado e pode ser contador? Pode. Porém, você tem que fazer a publicidade de advogado num lugar e a publicidade de contador no outro. Você não pode fazer junto. A mesma publicidade junto. Ou, também, outra questão comum, advogado e corretor de imóveis, imobiliário. Também não se pode fazer junto. Então, eu faço uma analogia nessa questão eleitoral, se for isso que ela estiver perguntando, com relação ao artigo 40, inciso 4º. Beleza. Aproveitando uma dúvida aqui, temos alguns candidatos aí que eles falam assim, que eu sou pré-candidato, a doutora Cláudia Patrícia Arnal Dias, boa noite para ela também, parabéns também, muito obrigado por estar nos acompanhando. Doutor Helder Souza Lima também está dando uma boa noite. Aproveitando, doutor Marlon, aqui temos alguns pré-candidatos a vereador, e eles perguntam, posso sair como doutor fulano? Ou saio só como fulano? O doutor, pode. Ou doutor? Pode. Até porque o doutor não significa que ele é advogado. E, inclusive, o presidente, tem muitos advogados, principalmente nos grandes centros,
que se lançam candidatos simplesmente para mostrar o seu rosto e o seu nome. Usam isso como um meio de publicidade e é legal. Na nossa região, por exemplo, tem muitos advogados que participam de alguma associação. Presidente da APAI, presidente de Lions, de maçonaria, presidente de festas agropecuárias, festa do peão, porque a todo momento o locutor está dentro da arena, por exemplo, numa festa do peão, agradecendo ao presidente da festa, no exemplo, o Dr. Marlon Luiz Garcia Livramento. E querendo ou não, é uma publicidade. Mas é você que está mandando ele falar? Não. É como você é conhecido na sociedade. É como você é conhecido na sociedade. A gente tem aí vários advogados que é doutor apelido, e um apelido na frente. Exemplo, meu pai um advogado conhecido aqui regionalmente, tem livro editado tudo, e muitos o conhecem, que é um apelido que ele traz de criança, como Cuíca. Doutor Cuíca, muita gente chama. Outro já é doutor Livramento, doutor Geraldo, mas muitos chamam doutor Cuíca. Exemplo, nosso presidente da República, que colocou no nome, nosso ex-presidente da República, né? Que colocou no nome, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que eu não posso é chegar e pegar o microfone ou num discurso eleitoral e falar, vote em mim que eu sou vereador, meu nome é Marlon, sou advogado e competente, faço você ganhar dinheiro. Aí não. Agora, olha, eu sou Marlon, sou candidato a vereador, sou advogado de profissão, trabalho com leis, e é sobre as leis, legislação que eu quero fazer para melhorar o nosso município, projetos de lei. Não tem problema algum. Isso não é publicidade jurídica ilegal. Tá bom. Assim, o que a gente tem que pensar, presidente, o objetivo de tudo. O que é a ilegalidade na publicidade? É a captação de cliente. Se você fizer alguma coisa que não seja para captar cliente, você não está cometendo infração ética. Você só está cometendo infração ética se você tiver esse intuito de captar cliente. Por exemplo, uma dúvida que surge muito, a divulgação de decisões favoráveis. Junto com aquela decisão que eu citei lá de julho de 2018, que é permitido patrocinar, lá saiu também que eu não posso divulgar uma decisão favorável. Exemplo, nesse tempo de pandemia, eu tenho um cliente preso, aí eu entro com habeas corpus, citando que ele é grupo de risco, o desembargador concede uma liminar. Eu imprimo essa liminar, coloco na mesa do meu escritório, pego a caneta do meu escritório, põe em cima do nome do cliente, pego o cartão do meu escritório, coloco em cima da assinatura do juiz, bato uma foto, publico no Facebook e no Instagram e coloco uma frase que todos os coaches jurídicos gostam, né? Muitos vão dizer que é sorte, mas aqui é trabalho mesmo em época de pandemia. E publico isso daí. Isto não é permitido. Isto é infração ética. Por que infração ética? Porque quem quer saber da decisão favorável que você teve é somente o seu cliente. A partir do momento que você está divulgando ela, é óbvio que você quer mostrar que você é bom para trazer cliente para dentro do escritório. Então, você quer captar. É óbvio que você quer que alguém que tenha um caso idêntico veja aquilo e fale, nossa, eu vou contratar esse advogado que ele vai me soltar. Então, tudo que for com o intuito, que perceber esse intuito, essa intenção de captar cliente, você estará cometendo uma infração. Tá. Então, vamos falar agora na prática, tá? Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas. Você vai me responder. Pode, não pode, por quê? Bora. Posso divulgar minha lista de clientes ou demandas, né? Alguns clientes ou demandas no meu site ou no meu cartão de visita? Não pode. Está vedado pelo artigo 42, inciso 4º. É vedado ao advogado, inciso 4º, divulgar ou que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Perfeito. Vamos lá. Fazer a divulgação de serviços gratuitos ou a forma de pagamento? Também não é permitido. É permitido, sim, fazer a advocacia pro bono. Mas quando você divulga isso, você está querendo se colocar, olha, que advogado bondoso,
que trabalha gratuitamente, então eu vou levar o serviço a esta pessoa. Isto não é permitido, isso tem clara a intenção de de captar o cliente, e não conquistar o cliente. E essa captação é de forma ilegal. Você falou aí da decisão favorável, tem vários posts que a gente vê aí, né? Mais um júri, mais uma absolvição no júri. Então, também não pode. Não é. Mas é legal falar sobre isso, porque muitos fazem sem saber. Eles não sabem que eles estão errados. Por quê? Porque isso não está no nosso código. Isso está numa decisão do Tribunal de Ética e Disciplina do Estado de São Paulo, de 28 de julho de 2018, essa emenda. Está lá. Então, o advogado... Eu já vi conselheiros fazendo esse tipo de publicidade, conselheiros da OAB, que julgam processos éticos. Por quê? Porque eles não sabem, não é que eles fazem na intenção de captar o cliente, não, eles não sabem. Não sabem que não é permitido, porque eles leem o nosso código, lê um provimento desatualizado, não está falando, se não fala, se é omisso, eu posso fazer. Então, eu vou lá e faço. Mas aonde que está isso? Está nas decisões. Então, eu sempre trago isso nas minhas palestras para que eu faça essa divulgação para que os advogados e advogadas não cometam esse erro. Perfeito. Recentemente tivemos aí um ministro que tinha título que não era reconhecido e tal. E se o advogado mencionar um título acadêmico que não for reconhecido, pode? Infração ética. Infração ética. Né? E qual que é a intenção dele mencionar um título que ele não é reconhecido? A intenção é mostrar que ele é bom para captar cliente. Como eu disse, é a intenção. Então, é uma infração ética. Perfeito. Com relação a fotografias, ilustrações, marcas incompatíveis com a sobriedade da advocacia, principalmente no cartão de visita. A gente fala cartão de visita porque ainda é o mais usual ainda. Né? Essa é uma questão muito legal. Vamos lá. O artigo 44 do nosso Código de Ética que trata sobre cartão de visita. Então, ele diz assim, que o que eu posso colocar no cartão? Nome, meu nome de advogado, o nome da sociedade, a minha OAB ou as OABs, porque pode ter o da sociedade também, a OAB da sociedade, como pode ter uma OAB suplementar em outro estado, certo? Aí ele diz que eu posso colocar títulos acadêmicos, distinções honoríficas, QR Code, telefone, endereço, página eletrônica, site, logotipo, fotografia do escritório, só do escritório, o atendimento e os idiomas que podem ser atendidos, ele fala lá no parágrafo 1º. E no parágrafo 2º, ele traz que é vedada a fotografias pessoais ou de terceiros. Olha que legal isso. Porém, eu não posso colocar, então, minha fotografia pessoal no meu cartão de visita físico e nem uma fotografia de terceiros. Só posso colocar do escritório. Aí vem uma questão de se debater. Surge um cartão chamado cartão virtual, que ele tem que se obedecer à mesma regra do cartão físico. Eu não posso pegar um cartão virtual físico, quer dizer, eu não posso pegar um cartão físico e sair distribuindo para todo mundo, colocar nas bancas de revista, nos balcões de mercearia, de açougue, de mercado, farmácia e etc. Eu tenho que entregar o meu cartão físico para a pessoa que pede. Olha, doutor, onde que é seu escritório? Está aqui meu endereço. Esta é a regra que é permitido. E o cartão virtual tem que obedecer essa regra. Eu só posso enviar o meu cartão virtual para quem me solicita. Eu fiz uma publicidade no Facebook ou no Instagram, a pessoa vai lá no Messenger ou no Direct, conversa, olha, doutor, eu tenho uma dúvida com relação a isso e tal. O senhor poderia passar o seu contato? Eu passo o meu WhatsApp, ela vem conversar comigo diretamente, tudo. Aí eu falo, ela fala, onde que é seu escritório? Aí eu falo, o meu escritório eu vou te mandar um cartão virtual. Mando um cartão virtual para ela. Então, o cartão virtual, eu só posso enviar para quem me solicita. Ok? E ele vai ser enviado por onde? Pelo WhatsApp. No WhatsApp já não tem a sua foto? Sim. Por que eu não posso utilizar a foto, então, no cartão virtual? Não faz sentido.
Este artigo está desatualizado. Isso, com certeza, vai ser regulamentado pela reforma deste provimento 94. No cartão virtual, vai ser permitido, sim, utilizar a fotografia do advogado ou o logotipo. Por que vai ser permitido? Porque o envio dele já é pelo WhatsApp. O WhatsApp você já está trabalhando a sua imagem lá. Então, não tem qualquer sentido de eu não enviar a minha fotografia ali, porque já vai estar lá no WhatsApp mesmo. Então, eu hoje, apesar do código ser assim, eu falo que vale a pena correr esse risco de fazer um cartão virtual com a sua fotografia, sim. Eu tenho e utilizo. Marlon, você já viu alguma decisão nesse sentido? Não vi sequer representação. E eu pesquiso toda semana em todos os tribunais seccionais. O cartão virtual está aí, né? Não tem como a gente negar também, não poder utilizar. Agora, para quem você vai mandar e a forma que você vai mandar. Talvez tenha que regulamentar isso. Isso. Eu não posso pegar um cartão virtual, colocar ele no Facebook, no Instagram e sair disponibilizando para todo mundo. Como eu disse, ele obedece à regra do cartão físico. E o cartão físico, ele só pode ser entregue a quem nos solicita. O cartão virtual também, a quem nos solicita. Aí eu envio pelo WhatsApp. Da mesma forma, o cartão físico você entrega em mãos, né? Então, vamos lá. Só lembrando, para quem não acompanhou aí, o provimento 94 de 2000, ele vem para modernizar alguma... principalmente com relação às redes sociais, né? Isso aí. Principalmente com relação à publicidade nas redes sociais. Isso aí. Vamos lá. Com relação à promessa de resultado e também, deixa eu ver, enunciação de resultado com dispensa de pagamento de honorário. Acho que aqui também é claro que é proibido, né? Prometer resultado. Já foi falado que é proibido divulgação de uma decisão favorável, que é o resultado, como também a questão de falar que é proibido também falar que trabalha gratuitamente. Que é a advocacia pro bono fazer a divulgação disso. E o principal também, que a gente vê aqui, é influenciar o cliente a ingressar com a demanda. Isso é você induzir, que é o artigo 41. A partir do momento que você está induzindo, que você está influenciando, você está fazendo uma propaganda e não uma publicidade. E a propaganda, como eu disse lá no começo, ela não é permitida, ela é sim considerada uma infração ética. Então, a partir do momento que eu digo, o artigo 41, ele fala que o advogado, nas colunas que ele tiver de publicidade, de comunicação social, ou os textos que ele for fazer, ele não pode, por meio destes, induzir o leitor a litigar e nem promover, desta forma, uma captação de cliente. Então, a partir do momento que ele estiver induzindo, ele está fazendo propaganda. Se ele estiver informando, ele está fazendo publicidade. Informar, publicidade é permitido. Induzir e propaganda é infração ética. Perfeito. Outra questão aqui, até que a gente vê algumas inscrições de escritórios de advocacia em veículos. Tem grandes escritórios que colocam a inscrição, né, do escritório e tal. É vedado, pode, mesmo o veículo sendo do escritório. Essa é uma questão que tem decisão de tudo qualquer jeito, certo? Porém, o que a maioria entende, e é o que eu entendo, ok? Artigo 40. Os advogados não podem, inciso 3, fazer inscrições, muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público, com uma exceção, que cabe aos automóveis dos escritórios, com mera indicação da propriedade e o número da OAB. Então, assim, se você tiver o advogado pode adesivar carro? Qualquer carro, não. Eu não posso fazer um adesivo e dar para um cliente ou dar para um sócio do escritório. Eu posso adesivar o carro do meu escritório e colocar lá
o logotipo, o nome da sociedade e o número da ordem. Somente isso. E o carro tem que pertencer ao escritório. Agora, mas o escritório tem 300 advogados, eu vou dar um adesivo para cada advogado para andar para a cidade. Não pode. Aí é considerado infração ética. Tá. Outra coisa que é comum é os advogados responderem consulta, né, nos meios de comunicação. É verdade, a habitualidade, mas sempre tem que se visar o objetivo exclusivamente ilustrativo, educacionais e instrutivos, né? Somente mais para esclarecimentos, né? Isso, Nunca... ele não pode fazer esse tipo de consulta, nem ficar debatendo em redes sociais. Eu até aconselho assim, o advogado fez a publicidade no Instagram ou no Facebook. No comentário, uma pessoa veio e fez uma pergunta para ele, ele não responde no comentário. Ele clica em cima, vai lá para o Messenger, ou se tiver no Instagram, vai lá no Direct e responde pessoalmente para aquela pessoa. Porque se ele responder no comentário, ele vai criar um debate. E esse debate pode ser levado como alguém imaginar que seja uma infração ética, e os tribunais estão entendendo sim, que a partir do momento que você está debatendo, você está dando uma consulta ali naquela rede social, e que esta consulta pode induzir alguém a te procurar para resolver o problema. E isso seria captação de cliente, e captação é ilegal, então seria uma infração ética. Tá. Mais uma pergunta em Jales, aqui também em Pindamonhangaba, nós temos, né, alguns casos, só tem que pegar em flagrante, né? Mas é o caso da panfletagem. Sim. Então, panfletar não é permitido, porque é um meio que é uma propaganda. Mas existe. Existe. Jales não tem tanto, porque, aliás, eu estou aí há 18 anos advogando, eu vi 2 panfletos nesses 18 anos, e os 2 panfletos eram advogados de São José do Rio Preto. Certo? Não era da cidade de... Porque a gente se conhece aqui, todo mundo, são 780 advogados, mais ou menos, aqui na nossa região, na subseção de Jales, e a gente se conhece, a gente tromba, uma cidade pequena, Jales tem 55 mil habitantes, mas tem 14 municípios em volta que pertencem à subseção, são 3 comarcas, comarca de Urânia, que é subsede da OAB lá também, e Palmeira do Oeste, que também é subsede, que provavelmente agora vai virar subseção, que já consta aí com 130 advogados. Então, nós não temos essa prática aqui. Mas a prática da panfletagem, ela é uma propaganda clássica. Ela é mercantilização. E se é proibido mercantilizar a profissão da advocacia, então ela passa a ser uma infração ética. Mas, como você disse, é difícil a condenação disso. Porque, geralmente, o telefone que está ali, não tem dados do advogado, e o telefone é de uma empresa, de uma terceira pessoa, então é difícil você conseguir chegar ao advogado que está por trás daquilo. Então, para você conseguir, você tem que pegar em flagrante, porque aí a pessoa que está distribuindo vai falar quem contratou, na hora que dá um aperto, vai falar quem contratou, aí você vai nessa pessoa que quem contratou não é advogado, você dá um aperto que é exercício ilegal da profissão, que é uma contravenção penal, aí ele acaba dando um aperto quem é o advogado que está por trás. Se não pegar em flagrante, é muito difícil acontecer. Queria mandar um abraço, que eu consegui achar aqui o Facebook aqui. José Pablo Cortes, nosso conselheiro. E ele vai estar comigo numa live. Olha que legal. Numa live sexta-feira em Batatais. E eu vou falar, vai ter vários temas. O meu tema será publicidade jurídica na terceira idade, que é uma live para os advogados idosos. Nós falamos tanto de jovens advogados, mas nós temos agora, eu vou falar sobre a publicidade jurídica na terceira idade, para mostrar que para os advogados que estão há mais tempos, ou até mesmo para aquele idoso, mas que é jovem advogado, porque nós temos várias pessoas fazendo direito aí com mais de 60 anos, que estão buscando aí deixar a mente, exercitar a mente, buscando os outros cursos, e que estão lá e estão curiosos. Olha, nessa pandemia, eu
consigo mais saber de tecnologia, o que eu posso fazer, porque na minha época não tinha isso. E aí a doutora Regina, que é conselheira de Batatais, criou esta live maravilhosa para falar somente para a advocacia da terceira idade, e o meu tema será sobre a publicidade jurídica na terceira idade. Será sexta-feira lá na OAB de Batatais. Muito bacana. O Pablo, que é um palestrante espetacular. Aqui a gente está em débito por causa da pandemia, né? Tem que cortar, mas em breve a gente vai estar fazendo uma live também, né? Só ver um tema bacana, porque o Pablo, ele é um cara que tem uma didática muito fácil assim. Olha, é cativante você ouvir uma palestra dele, né? Quem escuta uma vez vai... Pô, traz o Pablo de novo. É assim que é, tá bom? Vamos lá falar. Olha, eu tô com uma pergunta aqui. E máscara de brinde, o escritório pode dar para o cliente? Como dá o quê? Na época da pandemia, máscara de brinde? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu entendo que como adesivo do carro. O advogado possa usar a máscara do escritório, porque ele está trabalhando, ele é advogado, trabalha naquela empresa. A partir do momento que você dá de brinde, é como um adesivo no carro. Analogia lá no artigo 40, inciso 3. Mas e uma caneta? E uma caneta? O advogado pode dar uma caneta? Olha, tem condenação, eu evito. Tem sim condenação no Tribunal de Ética de caneta, de folhinha de calendário. Calendário? Tem condenação com relação a isso. Marlon, você acha um exagero? Acho. A partir do momento que eu estou dando para o meu cliente, eu acho um exagero. Mas tem condenação sobre isso. Eu evito. Não, com relação à máscara, estou te falando, porque assim, é uma máscara... Contém o logotipo do escritório. Mas a caneta também, o advogado que dá uma caneta... É o que eu estou falando. Então, é o que eu estou falando. Mas tem condenação de advogado, condenação na infração ética, de advogado que deu caneta para um cliente. E o cliente outra pessoa, outro advogado representou, porque falou, olha, eu vi a caneta do escritório de advocacia no bolso de uma pessoa que não seja advogado. E aí teve condenação nesse sentido. É igual você diz, mas Marlon, você concorda com isso? Não, eu não estou aqui para concordar ou não concordar. Eu não concordo. Mas eu estou para falar o que está acontecendo. E isso está acontecendo. Então, eu evito. Eu não faço. Caneta do escritório. Se eu fizer, é para usar dentro do meu escritório os advogados que trabalham lá. Entendeu? Máscara do escritório, usam os advogados que trabalham lá. Uniforme do escritório, uma camisa com o logotipo do escritório. Usa-se o secretário, os advogados que trabalham lá. Eu não faço para dar de presente. Entendeu? Tá bom. Ó, você tem aí na diretoria da seccional o seu representante de Jales, né? Que é o doutor Aislan, grande parceiro nosso, sempre enaltecendo a cidade de Jales. E nós aqui em Pindamonhangaba temos acompanhando conosco agora o doutor Marcel, conselheiro estadual, está dando uma boa noite para nós aí. Está no Facebook aqui, está dando uma boa noite para nós. Obrigado pela presença, doutor Marcel. É o nosso representante aqui da nossa subseção lá na capital, o nosso comandante, né? Deixa eu falar outra coisa aqui, outra pergunta aqui. Programa de rádio que o advogado apresenta como apresentador. Pô, acho que não tem problema. Está como apresentador, não está divulgando. Como apresentador, desde que eles não tirem dúvida, não faça consulta, ele é apenas um apresentador, ok. Agora, se ele começar a dar passar a informação, mas em forma de consulta jurídica, a pessoa liga, olha, tive um caso assim, assim, assim. Como que trata? E ele fala, então ele está dando consulta, ele não está passando informação. Aí não é permitido. Está vedado pelo artigo 40, inciso 1, fazer propaganda em rádio, cinema e televisão. Seria ou participar de programa de rádio com habitualidade para fazer consultas jurídicas. Sim, isso é vedado, a gente sabe. Estou falando assim,
Se tiver como apresentador, não para tirar dúvidas, nem... Não, como apresentador não tem qualquer problema. Aí é normal, tranquilo. Vamos ver outra coisa aqui. Ô, Marlon, eu estava preparando algumas perguntas aqui e acabei entrando na internet ontem e eu queria ter algumas frases que eu achei em alguns sites, tá? Queria passar para você e ver o que você acha. Ó, o Marcel falando, um abraço, Marlon. A primeira frase aqui, preste atenção para você ver. Contate-nos pelo WhatsApp para saber mais. Estava no site. Pode ou não pode? Como que ele coloca contato pelo WhatsApp? Contate-nos pelo WhatsApp para saber mais. Olha, ou seja, você vai entrar... São coisas, são interpretações. É uma das coisas que eu critico muito o nosso código de ética, porque ele deixa de forma subjetiva. Vamos lá. Se eu sou relator do TED, como eu quero um avanço de publicidade, eu dou um parecer absolvendo. Porque se a pessoa pode divulgar o WhatsApp, o telefone num indicador de profissional, ou no Google, ou no coisa assim, então, tá lá, contato no WhatsApp, ele tá mandando, caso você tenha interesse, nos procure, e nós vamos tirar a tua dúvida, certo? Eu absolvo. Mas se você pega, do lado de lá, como relator, um advogado mais conservador, caneta. Então, se você tem essa dúvida, não faça. Não faça, certo? Como eu disse, eu acho que hoje o nosso tribunal, ele está propício a condenar uma coisa dessa. Porque se você está mandando contratar você no WhatsApp, você está induzindo para que essa pessoa te procure. Então, se você está induzindo que ela te procure, pode-se entender, pelo que eu estou vendo nas decisões, entender a captação de clientela. Mas, como eu disse, você está sempre na mão do julgador do lado de lá. Se você pegar uma pessoa mais moderna que queira um avanço na publicidade, ele pode entender, não, isso daí é uma coisa que é relevante, é irrelevante. A pessoa só vai procurar ali no WhatsApp se realmente tiver dúvida sobre o assunto. E se não tivesse o WhatsApp dele, procure lá em o nome dele no Google, no outro lugar, vai achar e entrar em contato. Tanto que eu falo para qualquer publicidade que você for fazer, não precisa correr esse risco de informar o WhatsApp, link de site, nada disso. Você coloca isso no Facebook, lá no sobre, ou no Instagram, na bio. Coloca lá em cima, teus contatos. Se a pessoa quiser, ela vai lá, procura e entra em contato. Mas a partir do momento que você coloca, para que se a pessoa tem essa dúvida e venha te procurar, eu entendo que pode ser sim considerado que ela está induzindo. Eu tenho mais cinco frases aqui que eu captei ontem, assim, de bater o olho. Mas eu queria, antes de continuar, fazer a pergunta aqui da doutora Amanda Nogueira Martins. Como fica, então, as colunas da Globo News, onde vão os advogados responder perguntas semanalmente de telespectadores? Aí é a questão. Tem que ver que tipo de pergunta, qual tipo de conteúdo, se é um caso notório. Por exemplo, é proibido debater casos concretos jurídicos na televisão. Proibido, está lá no nosso código. Porém, debater a Lava Jato, debater um caso do Neymar, são casos notórios. Entendeu? Então, aí, é o que eu falo, é subjetivo e é interpretação. Por exemplo, eu sou convidado por um programa da Globo News ou da CNN para defender o ponto de vista do advogado lá de Atibaia. Eu vou ser favorável ao advogado e outro advogado vai debater que ele não é favorável. É um debate. Eu estou sendo convidado. Geralmente, essas pessoas que têm programa de televisão, que participam somente fazendo esse tipo de debate,
Como exemplo, tem um cara da CNN, se não me engano, o Coppola lá, ele nem advogado ele é formado em direito, ele passou na OAB, mas ele não exerce advocacia, a OAB dele não tem OAB, entendeu? Então, ele não exerce isso como profissão. E sempre está debatendo com ele algum outro advogado. É um meio de publicidade? Sim, é um meio de publicidade. É um meio de publicidade. Você já viu condenação nesse tipo de questão? Não. Nesse tipo de questão, não. Por isso que eu defendo que este provimento 94/2000 traga de forma mais detalhada e objetiva do que nós podemos ou não podemos, para que não tenhamos esse tipo de questionamento. Se os grandes podem, por que nós não podemos? Para deixar claro que se eles podem, nós podemos também. Perfeito. Então, vou seguir aqui com algumas frases que eu consegui pegar aqui, ó. Outra que eu vi aqui, ó. Somos o melhor escritório de direito previdenciário do Brasil. Contate-nos pelo telefone. Propaganda. Infração ética. Somos os melhores, só a frase somos os melhores já acabou. Propaganda. Não está informando. Ele não está informando, ele está fazendo propaganda de que ele é o melhor. Inclusive um fake news. Porque ninguém pode falar isso. Ninguém sabe quem é o melhor. Eu não sei qual foi o critério de escolha, né? Outro aqui que tem aqui, ó. Temos a melhor solução para seu problema. Agende uma consulta grátis. Nosso escritório fica no endereço tal. Propaganda. A partir do momento... A questão de falar temos a solução para o seu problema, até ele como atendimento, me desculpe, é um péssimo profissional. Porque o advogado que fala que tem solução para o problema, foge dele, viu? Quem não é advogado que esteja assistindo a live, se um dia você for contratar um advogado, o advogado fala assim, nós temos a solução para o teu problema, você procura outro. Procura outro que ele não tem. E mais uma aqui, só para a gente dar continuidade, é assim, tire as suas dúvidas em box. Consulta em box. Então, ele está induzindo para que a pessoa vá fazer a consulta lá. Eu entendo que ele apenas está de modo cauteloso falando para a pessoa, não comenta, não tira dúvida aqui no comentário, não, porque alguém pode entender que só a sua pergunta já seja uma infração. Me pergunta em box que eu respondo. Então, isso para mim não é infração ética. Eu entendo que não seja. Eu entendo ao contrário, que ele está até se precavendo para que não aconteça uma infração ética. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui que eu falei dessas frases é um emprego justamente de orações ou expressões persuasivas, né? De autoengrandecimento ou de comparação. Que é vedado, né, na verdade. Da mesma forma, Marlon, você divulgar valores do seu serviço. Certo. Até porque o direito não é matemático, ele não é. Então você não sabe o serviço que você vai fazer. Mas eu vou fazer um divórcio. Mas cada divórcio é de uma forma. O fato é diferente. Os bens que você vai fazer a partilha é diferente. Então os valores vai ser diferente. Então não dá para a gente divulgar os nossos honorários. E cada advogado, como é um serviço pessoal de confiança e de conteúdo de estudo jurídico, cada advogado tem o seu preço e vai disponibilizar para o cliente uma coisa, um serviço diferente. Às vezes, se eu for contratar um advogado de família, ele é especializado no direito de família, claro que ele vai ser mais caro do que um faz tudo, do que aquele advogado bombril de 1000 utilidades. Porque aquele lá não é especializado, ele faz de qualquer jeito, ele vai lá pesquisar na hora, vai estudar na hora o processo para fazer. O outro só faz aquilo. Ele tem um entendimento. Como se eu quebrar um osso do meu corpo? Se eu for procurar um ortopedista, que é o correto, ele vai ser mais caro do que um clínico geral, que vai me engessar de qualquer jeito. Então, não tem como a gente disponibilizar isso e colocar a tabela de preço do nosso escritório.
isso tem a intenção, sim, de captar clientes. Se tem essa intenção da captação, é uma infração. Bacana. Só a doutora Amanda Nogueira aqui está falando, obrigada. Porém, o que vejo nas colunas de direito de família, no edição das 10, né, na Globo News, em que os telespectadores mandam suas perguntas pessoais, casos concretos da vida particular, e a advogada convidada responde. Isso me parece ilegal pela sua explicação. É ilegal, é infração. Mas aí é o que eu estou vendo. Tem que ver, eu não sei, eu não assisto esse programa que ela está colocando. Tem que ver se essa advogada exerce e como ela faz esse tipo de resposta, esse conteúdo, para captar clientes. Se ela estiver fazendo para captar clientes, trazendo esses clientes para os seus escritórios, sim, é uma infração. Esse dia eu estava até conversando com um outro advogado sobre isso. Nós estávamos assistindo um programa que ele colocou lá de propósito para que eu assistisse com ele. Falou, olha aí, isso daí é captação. Falei, você acha que essa pessoa que fez a pergunta vai contratar esse advogado? Aí ele falou, não vai, não tem dinheiro para contratar isso. Eu falei, pois é. Ele não está advogando, é realmente um programa. Agora, é ilegal? É ilegal, é infração ética, está no nosso código. Mas cada caso tem a sua particularidade, que ela vai ser apreciada pelo relator e pelo julgador do Tribunal de Ética. E tem essa particularidade. Se um advogado, vamos supor, famoso, que tem uma grande banca de advocacia, se ele participar de um programa e começar a tirar dúvida de pessoas de uma classe social baixa, é óbvio que não vai contratar ele. Ele está ali apenas para fazer a sua promoção pessoal, que isso, para mim, geraria aí a infração ética. E não somente na consulta. É a questão da sua promoção pessoal. Nesse caso que ela está falando, eu acho que é mais promoção pessoal, que também é uma infração ética, porque ela não fala o telefone do escritório, endereço, ela pode até fazer a consulta ali no programa e dar uma resposta genérica, mas está promovendo o nome dela ali, né? Não sei se seria o caso. De qualquer forma, não poderia estar fazendo essa consulta, né? Vamos falar assim, desta dúvida. Vamos lá, o doutor Carlos Bonfá está perguntando, por favor, divulgar jurisprudência, a ementa, por exemplo, com o link do tribunal e um resumo do assunto nas redes sociais, pode? Desde que esta jurisprudência, por exemplo, se ela for disponibilizada num Migalhas, num Conjur, num qualquer outro site ou blog jurídico, você quiser disponibilizar ela, desde que você disponibiliza e este resumo do assunto obedeça às regras do artigo 39, sendo informativo, discreto e moderado, tratando somente daquela decisão e não fazendo comentários interpretativos e deixando ali a entender que você resolve esse problema também, passando apenas a informação de que, olha, a decisão acima trata-se de um caso tal, do qual a decisão foi essa, assim, sendo informativa, discreta e moderada, sem qualquer problema. Posso fazer. Eu não posso fazer da qual você seja o advogado. Por exemplo, eu sou advogado, eu tive uma decisão favorável, e aí eu faço essa divulgação. Aí é óbvio que eu estou promovendo o meu nome, e sim, tentando essa promoção, fazer a captação do cliente. Queria dar uma boa noite aí para a nossa vice-presidente, doutora Elizabeth Martins de Souza, que também está nos acompanhando, né? Boa noite, viu, doutora Elizabeth? Tem mais duas perguntas aqui, ó. E aquelas pessoas que perguntam no Face a indicação de advogado e outros respondem elogiando, já viu isso aí em inbox, né? O pessoal vai comer indicação de advogado, aí começa lá. Não. Olha, se é terceiros indicando, que domínio que você tem sobre eles? O que eu falo? Quando alguém fale bem de você, do teu serviço, do teu profissional, já aconteceu comigo. Um cliente ficou satisfeito com o meu serviço, fez um puta elogio.
Aí ele me cobrou, pô, doutor, o senhor não curtiu. Eu falei, não curti, não comentei, não vou compartilhar, porque é infração ética. Fiz de conta que eu não vi. Entendeu? A partir do momento que você curte ou você comenta isso, por exemplo, ó, procure-se um advogado em Pindamonhangaba. Aí vem um terceiro lá, um cliente teu, alguém falou, ó, doutor Antônio Aziz. Aí você vai lá e curte esse comentário e coloca estou à disposição, você está se oferecendo. Se você curtiu, você está ciente que alguém está fazendo aquilo. Aí você pode ser condenado como infração. Então, se alguém fizer isso, você não pode ser julgado por um crime que um terceiro cometeu. Ou uma infração, neste caso, que um terceiro cometeu, que, na verdade, para ele não é nem infração, porque ele não é advogado, ele apenas indicou. Lembrando que a melhor publicidade que existe é a primeira publicidade que surgiu no mundo e é a que nunca vai acabar. É o seu cliente falando bem de você. É o boca a boca. Então, isso nada mais é do que o boca a boca nos tempos modernos, que é na rede social. Então, aproveitando aqui, tem outra pergunta aqui, ó. E se a pessoa faz um desabafo no Facebook de problema e indicam, será que pode? Será que não está combinado? É difícil comprovar, né? Isso. Aí eu ia falar, se você fizer uma representação e conseguir provar que está combinado, ele vai ser condenado. Porém, como que eu vou provar isso? É aí que é a questão, entendeu? Eu consegui provar que está combinado. Se não conseguir provar que está combinado, provavelmente, se ele não for lá curtir, se ele não compartilhar e não comentar, ele vai ser absolvido. Ah, mas tem advogado que faz isso? Tem. Queria aqui, a doutora Amanda está falando muito obrigado, super esclarecedor. O doutor Carlos Bonfá também, maravilha, obrigado. Doutora Beth está falando parabéns pela iniciativa. O Julinho Car está dando uma boa noite, doutor Aziz, doutor Marlon. Parabéns pela live. E vamos lá, vamos continuar mais agora para a parte final aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí que a gente já no bate pronto aqui, não tem... Disposição. Meu próximo compromisso é amanhã às 8 da manhã no meu escritório. Do resto, estou à disposição. Tá bom, vamos lá, rapidinho aqui, ó. Outra coisa... você falou dos grandes escritórios, isso é importante você falar, porque a gente quer saber o seguinte, quer ver onde é que está aqui a pergunta? Promessa, não, espera aí só um minuto, deixa eu achar, veiculação, aqui, ó. Não, já vejo onde é que está. Vamos pegar mais uma outra aqui. A doutora Valquíria Passarelli está falando live, rica em informações, abordagem perfeita e muito esclarecedora. Né? A gente que agradece a doutora Valquíria aqui. Vamos deixa eu só achar onde é que está. O Marlon, o negócio é o seguinte, tem os grandes escritórios que oferecem um serviço, juntamente mostrando toda a estrutura que tem no escritório, sala de entrada, sala de cafezinho, sala de reunião, né? Pode isso, né? Ou vedado também. Assim, ó, olha que interessante. O artigo 44 do nosso cartão lá, ele diz que eu posso colocar no cartão a fotografia do escritório. Por exemplo, não fala se é da fachada, se é do atendimento lá de dentro. Ele não fala de onde que é. O que eu já vi, acho interessante, acho moderno, gosto, faço. E acho que vem para nos auxiliar e não é uma forma nenhuma de captar cliente. E sim mostrar a forma que você trabalha e o carinho que você disponibiliza ao seu cliente. O que é que eu já vi? A pessoa faz uma filmagem do escritório por completo, apresentando o escritório. Nós temos sala de elaboração de petição, nós temos sala de atendimento, sala de reunião com televisão, com isso. Uma sala de café com uma cozinha, banheiros,
Já vi a pessoa fazer isso, uma apresentação. Ela joga esse vídeo no YouTube com sigilo. Aí ela entra num site, no Google, coloca assim, como gerar vídeo em QR Code. Vai aparecer gerador de vídeo em QR Code ou elemento. Ensinando passo a passo. Ela transforma esse vídeo em QR Code e ela coloca esse QR Code no cartão de visita. Aí a pessoa capta ali o cartão de visita e tem uma apresentação do filme de todo o escritório daquele advogado. Isso é infração ética? Não, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E quando nós vamos ter certeza que isso não é infração ética? Quando um advogado for representado, for absolvido. Aí vai gerar uma jurisprudência, ou com este provimento 94/2000, que vai ser reformulado e atualizado, e o QR Code e os vídeos hoje é uma realidade, pode ser que venha regulamentando isso, certo? Agora, se eu colocar numa revista, exemplo, a Veja, eu vou lá, compro 3 páginas da Veja e coloco o meu escritório lá. Aí eu estou fazendo propaganda. Aí eu estou comprando aquele espaço de publicidade. A partir do momento que eu estou pagando, eu estou fazendo propaganda. Agora, no meu cartão de visita, no meu site do meu escritório, na página do meu escritório, se eu não puder apresentar o meu escritório, quem pode? Entendeu? Então, é assim que eu penso. Muito bem. Você falou em pagar. Então, vamos falar em pagar quando a gente se refere, por exemplo, ao Google Ads, que para você ter um ranqueamento, você tem que estar... É tipo um leilão. Quem paga mais vai aparecer mais, né? No topo do Google. Explica um pouquinho como é que funciona o Google Ads para quem não sabe, né? É como se o Google Ads nada mais é do que como fosse um impulsionamento e um patrocínio nessas redes sociais de Facebook e Instagram. Se você paga uma quantia maior, você vai atingir o maior número de pessoas, uma distância maior, para que aquela pessoa, na hora que procure aquele profissional, você seja qualificado nos primeiros dos rankings ali. Ok? Isto é infração? Analogia, se eu posso patrocinar lá, eu posso patrocinar no Google Ads também. Desde que está lá a tua página em cima, desde que esse patrocínio, eu sempre falo, todos os patrocínios, obedecendo a regra do artigo 39, informação, descrição e moderação, e eu vejo no Google esse tipo de publicidade, nada mais do que quando você faz uma publicidade num jornal, como indicador profissional, e você coloca a foto do teu cartão, que isso é cheio, e já foi considerado que não é infração ética. Então, eu posso fazer no Google. Como eu disse, desde que leve a pessoa que clique ali, que pesquise, ao meu site jurídico dentro do meu escritório, e este site seja informativo, discreto e moderado. Bacana. A gente espera que com essa alteração do provimento 94 de 2000, venha realmente para modernizar, né, Marlon? Porque se você pegar o nosso código não previa o Google Ads. Na época, no máximo, previa as páginas amarelas, né, da lista telefônica, talvez, né? Não sei se você é dessa época, né? Sim, assim, o que eu penso, eu vi que vai ter uma live, não sei informar a data, mas é essa semana. Espetacular. Tá lá o Ari, que é o secretário-geral adjunto do Conselho Federal, que está responsável à frente dos tribunais de ética e nessa questão da reforma. Vai estar lá o Kaufmann, vai estar lá outros presidentes dos tribunais de ética. Espetacular para falar sobre a publicidade e esses avanços. Mas o que eu critico, presidente Aziz, a OAB não tem que ouvir essas pessoas, porque essas pessoas são técnicas. Ela tem que ouvir pessoas que estão fazendo a prática da publicidade. A prática. Para saber aonde que está avançando. Eles não sabem, por exemplo, de ferramentas novas que vão surgir daqui 6 meses, daqui 30 dias, daqui 1 ano.
Se você ouvir a pessoa já que tem familiaridade com a tecnologia, vai falar, ó, já coloca nesse provimento aí que vai surgir uma nova rede social chamada tal coisa. E lá vai fazer desta forma. Então, nós temos que ter a humildade de não ouvir só advocacia, de ouvir pessoas ligadas ao ramo do TI, da tecnologia, da informática. Nós temos que ter essa humildade de ouvir, porque, como diz o nosso presidente Caio, quem ouve tem chance menor de errar. Quem trabalha sozinho não consegue fazer 1/10 do que pretende. Mas quem trabalha em conjunto faz o dobro do que sonhamos. É a frase do nosso presidente Caio. Então, a nossa OAB, o nosso Conselho Federal, não pode ouvir somente a advocacia, somente os conhecedores técnicos da teoria do nosso Código de Ética. Eles têm que buscar informações de quem entende de tecnologia. Porque essas pessoas vão falar, olha, daqui 1 ano não vai ser mais Facebook, vai acabar. O Instagram vai permanecer, o LinkedIn também, mas vai surgir uma nova rede social. E essa nova rede social vai trabalhar desta forma, vai disponibilizar essas ferramentas. E vocês não estão tratando aí. Já vamos colocar. Então, assim, eu critico um pouco a OAB nesse sentido do Conselho Federal. Nós temos que avançar na questão da publicidade. Mas nós não podemos avançar e já entrar desatualizado. Que é o que vai acontecer. Na hora que soltar esse provimento, já vai ter coisas aí que já estão desatualizadas. Então, nós temos que buscar... Perfeito. Até bom você falar, porque a gente nunca viu tanto especialista em marketing jurídico, né? Vendendo seu serviço, né? Para atuar nas redes sociais somente para advogados. Sim. Aproveitando a pergunta aqui do Dr. Helder Souza Lima, ele está perguntando assim, doutor, no caso do site Jus Brasil, que oferece a opção do cliente tirar dúvidas via chat, é ético? Aliás, lá ele cria um espaço, se o advogado quiser, ele monta uma propaganda dele dentro do site do Jus Brasil. É possível? É uma infração. Eu já ouvi alguns advogados dizendo assim, olha, mas isso não atrapalha a advocacia. Falando desse jeito, falando assim, porque esses advogados que se sujeitam a isso e esses clientes que vão procurar lá são o famoso limpa-trecho, que a gente diz aqui a expressão. Falei assim, mas não importa. Existem esse pequeno advogado que está começando, que esse cliente vá procurar ele. Esse pequeno advogado está sendo prejudicado porque ele não está lá no Jus Brasil. Então, assim, mas ele ajuda muito a advocacia. Eu já ouvi isso também de um advogado. Falei, nossa, mas o Jus Brasil ajuda mais de não sei quantos mil advogados que não tem sequer condições de montar um escritório. Mas está lá no nosso código. Eu não posso tirar a consulta de modo virtual. E o escritório digital? O escritório digital é uma realidade. Eu já vejo o escritório digital como o escritório que tem que ser o mais ético possível. Sabe por quê? Porque se eu vou fazer um atendimento mal do meu cliente, ele vai lá na página do meu escritório digital, vai lá, atendimento, 5 estrelas, ele coloca 1 estrela, ou ele coloca 0 estrela, e aí ele faz um comentário ainda, tipo no Reclame Aqui. Você nunca mais vai conseguir tirar o seu nome de lá. Já na pessoa física, às vezes você atende mal esse cliente e depois você acaba consertando. E ele ainda para de falar mal e falar bem. No digital, você não tem chance de erro no escritório digital. O escritório digital, com a pandemia, ele parou de deixar de ser uma promessa e se tornou realidade. Porém, a maioria dos escritórios digitais que eu estou vendo estão cobrando até consulta. Para você já entrar no site, você já passa o seu cartão de crédito, deixa lá 90, 100 reais para ter o atendimento. Aí, se caso você contratar o serviço, esse dinheiro é abatido dos honorários. Se você não contratar, você já pagou como se fosse uma consulta. Então, quer dizer, tem muitos escritórios digitais, a maioria, 90 e poucos %, trabalhando de forma mais ética do que os escritórios físicos.
A última pergunta aqui que eu vou fazer agora é com relação à cláusula de WhatsApp, se você colocar no contrato, que se ligar fora do horário de expediente, será cobrado o valor de uma consulta. Se fizer a pergunta sobre o andamento do processo fora do horário de expediente ou final de semana, será cobrado o valor de uma consulta. É possível? Não, é possível. Eu só não sei como que o seu cliente vai entender isso. O que eu coloco o telefone do WhatsApp do meu escritório. E aí é um WhatsApp que já tem essa disponibilização, essa ferramenta empresarial. Na hora que o cliente manda uma pergunta, fala, desculpe, estamos fechados, o atendimento é das 8, tá hora. Entendeu? Coloco isso. Ah, mas Marlon, você não passa o seu telefone particular para os seus clientes? Passo. Para todos. E se te ligar meia-noite? Atendo. E 2 horas da manhã? Atendo. Se eu passei, eu tenho que atender. Certo? Vocês já ouviram um advogado bravo, ele é advogado criminalista, certo? E ele bravo, porque nós estávamos num bar, no final do ano passado, estávamos num bar, conversando com família, ele com a esposa dele, eu com a minha esposa e tal, jantando e ouvindo lá uma música, e uma pessoa ligou para ele, era uma 11h40, meia-noite. Falou, não vou atender. Eu falei, cara, atende. Sabe por quê? É blitz. Isso aí é bafômetro, na certeza. Ele falou, rapaz, e ele atendeu e era. Então, se ele deu o telefone dele e falou para o cliente dele, ó, meu telefone celular é este, é porque ele está permitindo que o cliente ligue. E ele tem que saber que o cliente às vezes vai ligar fora de hora. Então, isso é uma questão de atendimento, de como você trabalha o seu cliente no atendimento. Ética, com relação à ética, não tem nada. Permitido você colocar que não é para mandar mensagem e tal. Aí, se o cliente mandar, você responde no momento correto. Para quem eu passo o telefone, se eu estiver acordado, eu atendo. Mas e se você estiver com a sua família? Eu falo, é urgente? Se não for urgente, tal pessoa, você não poderia me retornar amanhã, às 8 horas da manhã, para a gente conversar sobre isso, porque eu estou no momento familiar, mas eu atendo. Entendeu? E se eu não atender? No outro dia, na hora que eu levantar, a primeira ligação que eu faço é para ele. Olha, o senhor me ligou, eu estava dormindo, eu estava com a minha família numa reunião familiar, não ouvi o celular, mas estou retornando, é alguma coisa urgente que eu possa te ajudar, tal. Aí eu dou esse feedback. Mas isso não traga, como eu disse, qualquer relação ao nosso código de ética. É simplesmente uma forma de como você empreender o seu negócio jurídico, que é o escritório, que é a nossa empresa, com relação ao seu cliente, que é o atendimento. Eu sempre brinco que eu ouvi isso de uma amiga, chama a doutora Giovana, ela fala sobre oratória, e eu acho espetacular essa frase dela. Ela fala que só existe uma profissão no mundo, que é de vendedor. Todo mundo tem um produto para vender. Então, por mais que a advocacia não é mercantilizada, nós temos produto, que é o nosso conteúdo jurídico. E nós temos que atender bem o nosso cliente. Para que ele tenha essa fidelidade com o nosso escritório. E uma coisa que fala assim, de mercantilização, que pouco advogado sabe, é que na advocacia nós temos um estoque. Como numa loja, você vendeu alguma coisa da vitrine, você vai lá no seu estoque e busca para repor ali aquele produto na vitrine, na advocacia nós temos um estoque. Você sabe qual é o estoque do advogado, doutor Aziz? Na sapataria é o sapato. Pro advogado é o tempo. O estoque do advogado é tempo. Advogado que não tem tempo, ele não tem estoque. Ele não tem como buscar novos clientes, ele não tem como trabalhar a advocacia de um modo produtivo, fazer uma live que é a divulgação do seu nome. Se ele não tem tempo, ele não tem estoque para produzir. Então, ele tem que ter tempo. O estoque do advogado é o tempo. Isso mesmo. Vamos lá, doutor Marlon, partindo para o final, porque a gente deu uma série de cartões de visita e só queria, para a gente fechar aqui, aí a gente vai para as considerações finais aí, o cartão de visita, de acordo com o nosso código lá no artigo 44, o que deve conter?
Cartão de visita, como eu já disse, conter teu nome, o nome da sociedade, os números da OAB, teu particular, da pessoa, como advogado, a suplementar, se você tiver suplementar em outro estado, de todos suplementares, os números das inscrições, como da sociedade. Importante utilizar. Eu vejo muita gente fazer publicidade de advogados, colocar assim, tal advogados e associados, e não ter sociedade constituída. Se não tiver sociedade constituída, é infração ética. Lembrando que, antigamente, você podia até ter uma desculpa, porque sociedade se pagava uma anuidade. Além de você pagar na pessoa física, você pagava na pessoa jurídica. A sociedade pagava uma anuidade a mais. Contudo, essa brilhante diretoria, liderada aí pelo nosso querido e amigo presidente Caio Augusto, no conselho do primeiro ano, ele já colocou lá no conselho para votar, para retirar a anuidade da sociedade do advogado. Então, hoje nós não temos mais esse ônus de pagar a anuidade da sociedade do advogado. Então, se você quer ter uma sociedade constituída, não tem mais desculpa. Vai lá, faça o seu contrato social e coloque para registrar na ordem, que não tem qualquer custo de anuidade. Vai ter o custo do registro da sociedade, mas o da anuidade não tem mais. E isso é mérito dessa brilhante diretoria que vem trabalhando para a advocacia no todo, e não somente para os grandes escritórios dos jardins da capital, aí, como diz o nosso presidente Carlos. E além no parágrafo 1º do artigo 44, ele diz que no cartão de visita pode ter títulos acadêmicos do advogado, distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, instituições jurídicas da qual faça parte, exemplo, a OAB, as especialidades de que se dedicar, endereço, e-mail, telefone, site, páginas eletrônicas, QR Code, logotipo, fotografia do escritório, o horário de atendimento e idiomas em que o cliente pode ser atendido. O que eu não posso, está vedado no parágrafo 2º, fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visita, bem como a menção de qualquer emprego, cargo ou função ocupada, atual ou pretérita, em órgão que façam parte da instituição, salvo se for professor universitário. Então, aquele famoso cartão que rodou aí os WhatsApps, ex-desembargador, ou tem um que está assim, quase desembargador também, tem um que é quase desembargador. O que eu fiquei imaginando? O que seria quase desembargador? Ele deve ter sido indicado pelo 5º. E aí quase ele conseguiu, mas não foi. Então, isso daí não é permitido. Está vedado pelo Muito bom. Só aqui, o doutor Carlos Bonfá está falando que vídeo de apresentação pessoal de integrantes de comissão da OAB não teria nenhum problema, divulgado na rede social da comissão, visando a apresentação para os colegas? Não. Perguntando. Você está apenas fazendo uma informação de um trabalho que você está fazendo dentro da ordem. Não teria nenhum problema. Agora, se nesse vídeo você fala assim, sou Marlon, faço parte da comissão da Jovem Advocacia ou da comissão da Assistência Judiciária de Jales, estamos informando toda a sociedade, mas eu sou especialista em processo civil, direito civil, trabalho com isso e meu escritório está na rua tal. Aí eu estou fazendo propaganda, né? Agora, se eu falar somente do trabalho da comissão, sem problema algum, permitido. Beleza. A Vanessa Galvão também está falando muito boa live, parabéns aos doutores, muito esclarecedor. E eu vou ter que encerrar por aqui. Eu queria que você fizesse aí, assim, a sua despedida, porque senão daqui a pouco a gente está 2 horas de live, né? E eu não quero ser abusivo com você, porque eu quero fazer outra live com você, com outro tema depois também. O tema é muito interessante, já estamos 1h45 de live, então vamos com calma. Eu queria depois, para que você não recuse depois um outro convite nosso. Sempre à disposição. Desde já, muito bom essa desde já queria agradecer toda a diretoria de Jales, né?
na pessoa do presidente Marlon Livramento, do seu vice Guilherme, do secretário Ricardo, da secretária Lilian e do tesoureiro Alexandre, né? E também, aproveitando, mandando um forte abraço para o nosso secretário-geral, o doutor Aislan, que sempre enaltece a cidade de Jales. Não tem gente, olha, não existe pessoa que faz mais propaganda de Jales do que o Aislan. Certo. Assim, presidente Aziz, eu gosto de sempre terminar as minhas exposições trazendo um tratado de gratidão de São Tomás de Aquino. No Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino, ele diz que tem 3 níveis de gratidão. O primeiro nível é o nível mais superficial. O nível intermediário, bem da superfície, bem leve. O segundo nível é um nível intermediário, um nível mais intelectual. O segundo nível, que é o nível intermediário. E o terceiro nível, que é um nível mais profundo, que é o nível do vínculo. Então, quando se diz thank you, Zudenken, thank you em inglês, Zudenken em alemão, eu estou agradecendo no primeiro nível superficial. Quando se diz graças, ou gracias em espanhol, em castelhano, ou graças em italiano, eu estou agradecendo no nível intermediário, no nível intelectual, no nível de estou dando uma graça, concedendo uma graça a você. Mas quando se diz somente em português, somente na língua portuguesa, que nós conseguimos agradecer no terceiro nível de gratidão, que é o nível do vínculo, que é aquele nível de gratidão que faz nos sentirmos vinculados, quando se diz obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico obrigado. Eu, Marlon, estou obrigado. Meu muito obrigado. Obrigado a você, presidente Aziz, e toda a sua diretoria, Elizabeth, Cláudio, Bruno e Marcele, a todos os que estão ouvindo, a toda a advocacia de Pindamonhangaba, estou obrigado, nas medidas das minhas possibilidades, do meu conhecimento, a tirar qualquer dúvida. Vou deixar aqui os meus dados. E-mail, marlonlivramento@hotmail.com. Instagram, marlonluiz.garcialivramento. E Facebook, Marlon Luiz Garcia Livramento. Estou à disposição de todos vocês. Meu muito obrigado pelo convite e por poder contribuir e aprender nesta live que estamos aí a 1 minuto e 42 de muito conteúdo. Eu que só tenho a falar o meu nível de gratidão, fico-vos obrigado e vamos marcar já uma próxima em breve. A subseção de Pindamonhangaba agradece sua participação desde já e foi muito bacana, muito esclarecedor. Eu vou deixar disponível no Facebook da OAB Pindamonhangaba, porque vai ser... Quem não assistiu ao vivo, depois vai ter que acompanhar, porque tem muita coisa interessante e vai servir para muita gente não ter algum tipo de infração, que uma infração ética para o advogado é bastante dolorida, né? Principalmente aquele advogado que é correto, que deu um deslize ali e acabou parando no Tribunal de Ética. É muito complicado e a gente, com essa live, tentou esclarecer alguns temas e tal. Agradecendo a todos que nos acompanharam, Elizabeth, o Pablo até agora, a doutora Valquíria também, Carlos Bonfá e o Marcel. Um forte abraço a todos. A gente fica por aqui. Marlon, mais uma vez, gratidão, meu irmão. Até uma próxima. Fique com Deus. Todos que nos acompanharam, muito obrigado. Você, internauta, advogado, advogada. Até uma próxima, se Deus quiser. Até a próxima, presidente. Um beijo no coração de todos. Viva a advocacia e viva a OAB. Avante.